Se você já se pegou cansada por motivos que parecem pequenos, se sente sobrecarregada por detalhes que ninguém mais nota, eu entendo. Às vezes, o que pesa não é o tamanho da situação, mas tudo o que vem junto com ela. Mas existem formas de enxergar isso de um jeito diferente. E é sobre isso que vamos conversar agora. Olá, eu sou a Diuli e eu estou trazendo a minha versão do porquê as coisas pequenas pesam tanto em nossa vida. Lembrando que tudo que eu falo nos vídeos são baseados nas minhas experiências, vivências, resultados e nas vozes da minha cabeça. Então, bora lá para mais um vídeo. Eu percebo que as coisas pequenas pesam tanto na minha vida porque elas são como pequenas doses de veneno. A gente vai tomando aos pouquinhos, sem perceber, sem se dar por conta muitas vezes de que aquilo não faz bem, de que aquilo é um pequeno veneno e vai se contaminando com isso, vai se intoxicando aos poucos, que quando está totalmente intoxicada, ou seja, quando o problema já virou uma montanha monstruosa na nossa frente, aí é que a gente percebe que o que originou tudo isso, ou o que formou tudo isso, era uma coisa que no início parecia pequena. Por isso que é importante a gente levar a sério aquele ditado de cortar o mal pela raiz. Às vezes a gente precisa quebrar, cortar essas coisas ruins que vão surgindo aos poucos na nossa vida, porque de pouquinho em pouquinho isso vai se tornando numa situação insustentável. Às vezes é uma malcriação, uma falta de educação, uma brincadeirinha maldosa e que a gente vai relevando aqui, vai relevando acolá, e quando vê, as pessoas estão pisando na gente, estão diminuindo, e a gente está com a autoestima baixa, a gente está infeliz e não está conseguindo falar, não tem voz ativa para falar e demonstrar o quanto aquela situação é incômoda. Então, cortar o mal pela raiz, podar isso desde o início, vai fazer com que essas coisas ruins não cheguem no seu ápice. Não faça com que a gente fique totalmente intoxicada e sem ter como reagir à situação, porque foi contaminado aos poucos. Outra coisa que também eu percebo que faz com que pequenas coisas pesem tanto é ignorar os problemas, principalmente os problemas pequenos que são ignoráveis. Então, isso é pequeno, resolvo depois. Vai empurrando com a barriga. Então, a gente tem facilidade para fazer isso, para ignorar aquelas coisas chatas que a gente não quer fazer, que não é legal, que no início são pequenas e que por serem pequenas a gente não vai dando a importância que deveria dar, porque se resolvesse aquilo logo de cara, logo que enquanto é pequeno e é facilmente resolvível, não se tornaria em algo maior, com consequências maiores e mais difíceis de serem resolvidos. E eu aprendi isso a duras penas, sofrendo muitas consequências por isso, porque eu resisti ao máximo em resolver aquilo que não era legal, aquilo que era chato. E então eu ia empurrando, empurrando até o último prazo, até o último momento. E às vezes aquilo demandava uma atenção maior do que eu deixei disponível para resolver, ficava mal acabado, mal feito e me trazia consequências negativas. E aí eu pensava: "Poxa, se eu tivesse feito isso antes, se eu tivesse feito com mais calma, com mais dedicação, teria sido melhor, a resolução seria mais tranquila, mas como eu deixei para fazer agora, porque eu fui empurrando, porque eu fui priorizando aquelas coisas que me davam mais prazer em fazer e que muitas vezes nem eram tão importantes, eu tô me lascando nesse momento". Então, aprendi a resolver as pequenas coisas logo que elas aparecem, para que se eu precisasse, surgir uma surpresa ali naquele momento e eu precisar de algo além do que eu tenho disponível ali na hora, eu tenha tempo de ir em busca dessas coisas além que são necessárias também. Por isso, não é legal ignorar e acumular coisas, problemas e resoluções. Então, quando elas surgem, se a gente pode, já resolve. Se a gente tem como
já vai ali e já finda aquilo para que aquilo não se transforme numa caixa de Pandora depois. Também eu percebo que, às vezes, não dou importância para problemas, porque eles parecem pequenos e inofensivos. Só que nem sempre é assim. Às vezes, um problema pequeno, não resolvido, ele pode se tornar algo muito tóxico para a vida, algo muito complicado. As consequências que podem vir são muito complicadas muitas vezes. Por isso, tamanho não é documento em relação a problemas e conflitos que surgem na nossa vida. Não dá para pagar para ver, não é legal a gente pagar para ver no que vai dar se a gente se fizer de sonsa, se deixar o negócio rolar, quando é algo que nós devemos resolver, nós devemos fazer, vem de nós a resolução daquilo, e se deixarmos nas mãos dos outros, não vai ser legal. Em outros vídeos eu falo que a gente tem que tomar cuidado, não pode abraçar problemas que não são nossos, tentar resolver coisas que não cabem a nós, mas se a gente sabe que cabe a nós e que é nós que temos que resolver, não dá também para ficar empurrando com a barriga, deixando para depois, mesmo que pareça pequeno, porque aquilo vai se acumular, vai se transformar num gigante que vai nos esmagar no processo. Por isso que por quê? Por que pagar para ver? Por que deixar para depois, se dá para fazer agora, se esse é o momento, se temos condições de resolver e se é para nós resolvermos. Então, eu busco hoje em dia não acumular coisas na minha vida. A minha vida já é cheia de acontecimentos e fatos, porque eu busquei isso, porque eu busco, eu assumo a total culpa de tudo isso, então eu que vá resolvendo. Claro que de uma forma organizada, de uma forma que eu dê conta da situação, mas quanto menos coisas acumularem para eu dar conta, melhor. Eu prefiro assim. E eu acho que, baseado nas minhas vivências, isso faz bem para todas as pessoas que fazem resolver os seus problemas logo de cara ou quanto antes conseguem, para que não acumule mais problemas na sua vida, na nossa vida, na vida de todo mundo. E lembrando que tudo junto, todos os problemas acumulados, vai formando uma pilha, vai formando um empilhamento que vai se transformando numa montanha. E que de um jeito ou de outro você vai ter que fazer isso acontecer. Você vai ter que escalar essa montanha em algum momento, você vai ter que resolver quando ainda é pequeno, quando está ali na raiz, quando está começando a surgir. É uma questão de escolha, você escolhe: ou eu resolvo isso no início, ou eu resolvo isso depois, quando já está maior, quando já está mais acumulado, quando se transformou numa montanha, mas em algum momento eu vou ter que encarar e vou ter que resolver. Porque senão isso vai trazer problemas seríssimos para minha vida, para a vida de outras pessoas que podem ser atingidos por essa minha negligência na resolução. Mesmo que eu diga: "Ah, não, mas eu não queria isso", eu sou responsável pelos problemas que vierem a partir da minha inatividade, da minha covardia em não encarar essa situação de frente. Para quê? Para que deixar isso para depois? Para que deixar as coisas se transformarem em algo tão maior e tão difícil e tão complicado quando podia ser mais fácil? E eu sei que só escutar muitas vezes não nos motiva a agir. Porém, ainda assim, eu prefiro deixar aqui os meus relatos, as minhas opiniões, porque são lições que eu aprendi na pele, assim, vivendo todos os dias e vivendo os meus fracassos e as minhas conquistas, e são percepções que eu acho importante serem compartilhadas. Se você gostou, eu peço que se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário para que a gente divida os nossos conhecimentos e também deixe a sugestão desse vídeo para que você assista na sequência. Obrigada e te espero no próximo vídeo. Tchau!